Boa noite, tudo bem? Quem foi entrando me confirma só se tá dando pra ouvir tudo direitinho, se a imagem tá boa, pra gente poder dar início ao nosso Evangelho do Lar. Boa noite, tudo certinho, né? Como já são 8h30, eu vou dar início ao nosso Evangelho. Hoje vai ser o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 13, motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Eu escolhi esse trecho hoje do Evangelho porque foi algo que eu vim pensando tanto nessa semana que a gente completou o marco de exatos um ano de pandemia aqui no Brasil. E foi algo que me deixou bastante pensativa e eu resolvi trazer essa reflexão para o Evangelho porque eu sei que é um momento que todos estamos passando, alguns em maior grau, outros em menor grau, de muitas vezes nos questionarmos o motivo de estarmos passando por tudo isso. E tem um livro bastante interessante que faz reflexões acerca dos comentários do Evangelho que eu achei muito interessante em relação a esse tema, que ele coloca como título A Arte da Aceitação. E eu achei bem propício para o momento, porque muitas vezes a gente não está praticando essa arte de aceitar. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Me chamou bastante a atenção esse título da arte da aceitação, porque muitas vezes a gente confunde aceitar o momento com se acomodar com o momento. Quando a gente sabe que nós somos os únicos responsáveis por aumentar ou abrandar a carga do que está acontecendo. Nós não vamos mudar o fato, não vamos mudar acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor, mas o que nós temos controle de mudar vai ser a nossa reação, o peso que nós vamos dar. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento mais fácil, um momento mais tranquilo para em algumas situações, mas o peso e a importância que nós vamos dar vai lhe dar a forma que aquilo ali vai ter um desfecho para a vida de cada um. Então, eu acho muito interessante a interpretação desse texto quando a gente pode parar de pensar que a gente precisa parar de negar com a realidade que a gente está vivendo, fingir que nada está acontecendo e ficar brigando o tempo inteiro com o que a vida está oferecendo para nós. Acreditando que isso é um erro, que isso é um jogo do acaso, como pela doutrina, nós temos plena consciência que se estamos agora aqui, ainda encarnados neste momento, enquanto tantos já partiram, é porque nós temos que passar por isso, pelo nosso processo evolutivo. E existe algum motivo claro para alguns já devem ter alguma noção do que é, outros ainda ficam se perguntando por que estarmos vivendo tudo isso coletivamente, um momento de tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza. Mas a questão que esse trecho me chamou a atenção é que aquilo vai ter o peso que nós vamos dar. Aceitar é diferente de se acomodar na situação. Quando a gente se acomoda, a gente entra, isso está acontecendo, não tenho responsabilidade, eu só tenho que levar isso adiante. A gente entra numa zona de acovardamento, uma zona de conforto muito grande. Quando a gente aceita, a gente vê isso como um ato benéfico, que a gente encara isso com paz e lucidez, porque a gente encara com um senso de justiça, de que isso é uma espécie de coeficiente evolutivo pelo qual nós vamos passar. Pode ser que já essa não seja a primeira encarnação que estejamos passando por situações, calamidades sanitárias, públicas. Pode ser que já tenhamos experiências prévias que propiciem que estejamos passando com maior leveza por esse momento. Mas também pode ser que essa seja a primeira vez e ela vai servir de substrato para as nossas encarnações futuras. Então isso é uma forma de a gente aumentar o nosso potencial de aceitação e a certeza na vida futura. Porque se a nossa doutrina é uma doutrina consoladora, essa eu acho que é a diferença que nós vamos ter nesse momento, que se a gente acredita que a morte não existe, que a eternidade sim existe, a gente vai ver esse momento atual
como algo pequeno, como algo autolimitado, que está sendo um momento breve, porém necessário para a evolução de cada um que está aqui. E aí, com isso a gente consegue diminuir a importância e o peso e a carga muito pesada que a gente vem levando. Mas se a gente acredita que a vida é uma só, que tudo acaba aqui, realmente dá uma sensação de impotência e de desespero muito grande. E é nessas horas que a doutrina nos dá esse consolo muito importante. Se a gente fica brigando com a nossa realidade sem aceitar as provas que a vida está nos dando nesse momento, a gente entra numa postura de defesa, porque se eu não aceito alguma coisa, se eu não olho aquela realidade como, não tomo aquela realidade como minha, como algo que eu preciso passar nesse momento para eu evoluir, para eu contribuir com o meu processo das minhas encarnações sucessivas daqui para frente, eu fico brigando com a realidade e tomo uma postura de defesa. Nessa postura de defesa eu nego e não faço nada para o meu progresso moral. Então, a gente não se permite viver o processo no que temos que viver. Quando a gente aceita, a gente para com aquela rivalidade de brigar com nós mesmos. Quando a gente admite a nossa realidade, a gente faz uma busca, um olhar para dentro. Muitas vezes a raiz do nosso sofrimento é o nosso pensamento autocentrado. Nesse momento eu acho que estamos sendo todos convidados a olhar um pouco mais para o outro. Nunca, há muito tempo não se via tantos filhos preocupados com os pais, netos preocupados com os avós, jovens preocupados com os mais velhos, tantas relações familiares que estão sendo reforçadas nesse período, que a gente está sendo obrigado a cuidar fisicamente do outro, que muitas vezes na mesma casa nós éramos totalmente distantes. Então, nesse tipo de pensamento, a gente entra na resignação, que é exatamente o trecho que cita no Evangelho. Que a resignação, ela abençoa o sofrimento como ele sendo precedente à cura, ou seja, a gente para de ver aquilo só como algo negativo, e a gente consegue ver que aquilo é um prenúncio de bons momentos e uma evolução mais tranquila que estamos por vir quando a gente aprender a lição. Porque enquanto a gente não aprende aquilo que a vida está nos ofertando, que Deus está colocando no nosso caminho para o nosso desenvolvimento, porque se Deus é bom o tempo todo. Então não existem cartas ao acaso, nada está acontecendo ao léu. Ninguém aqui está abandonado ou desamparado, por mais que muitas vezes nós mesmos duvidemos disso. Mas a gente vê isso como o precedente de algo de cura, de uma cura individual e de uma cura coletiva. Teve um trecho de um psiquiatra bastante renomado que eu li hoje, que eu achei bem interessante para complementar esse texto do Evangelho que a gente teve hoje, que entra num capítulo que chama Escola da Vida. Aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis e as provas de sua vida forçam a consciência espiritual para que as reproduza tantas vezes quanto seja necessário, para aprender o que ensina do drama que está sendo vivido e acontecido. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Então eu achei um pensamento muito interessante e bem reflexivo sobre o Evangelho que tivemos hoje, de que enquanto nós continuarmos brigando com a realidade, fingindo que nada está acontecendo, que é só uma série de catástrofes e sofrimentos acontecendo, a gente realmente vai sofrer muito mais. Mas quando a gente aceita e entende que existem formas da gente abrandar, se eu simplesmente olhar para o outro, olhar para o meu irmão que está passando necessidade, que eu possa dividir um pouco com ele, que nenhuma dor é tão grande que vai impedir que eu não possa doar o meu tempo e a minha atenção, que é algo que hoje é tão valioso quanto bens materiais e muitas vezes a gente não dava importância. Uma ligação que você pode fazer para uma pessoa que está sozinha, está isolada, está assustada, como todos estamos num estado de vulnerabilidade muito grande, que talvez a gente nunca tivesse imaginado que estaríamos. Então, a gente tem que aprender a passar pelas provas, mas dar o peso necessário a ela. Porque se sempre damos um peso exagerado a tudo que estamos passando, nós vamos nos desgastar e não vamos estar conseguindo evoluir e olhar a nós mesmos, o nosso processo, mas nem podemos contribuir para o processo do nosso irmão que está ao nosso lado, muitas vezes está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de apoio, para conseguir se reerguer, para passar por tudo isso por um momento melhor. Então eu achei bem interessante esse trecho que foi escolhido,
que eu escolhi hoje. E eu espero que tenha sido útil para vocês também. Espero que tenhamos uma semana de muita reflexão, de muita oração e de muita conexão com nós mesmos e com o nosso irmão, e que possamos parar de olhar tanto para o nosso sofrimento, que deve ser olhado, que deve ser compreendido com auxílio dos nossos evangelhos diários, auxílios de acompanhamentos com os terapeutas profissionais, mas também que a gente consiga olhar para o lado, porque muitas vezes quando a gente diminui a carga do nosso problema e olha para o nosso irmão, muitas vezes numa conversa a gente acha a solução para o nosso problema. Então eu espero que tenha sido útil para vocês como foi para mim. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e um bom final de semana e uma boa semana para todos vocês. Paz e bem.